Oi pessoal, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Primeiro, se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreva no canal, mas mais que isso, né? Conheça, assista os demais vídeos do canal, que a informação é interessante. Se gostarem aí do vídeo, deixem seu like, compartilhem. A ideia é levar a informação para mais criadores, é essa a ideia, tá certo? Bom, eu vou falar um pouco de julgamento, apesar que eu não sou juiz, longe disso, né? Longe de ter o conhecimento necessário para julgar canários, mas para a gente entender um pouco o processo, né? Se a gente está falando aqui em criação para concursos, seria interessante que a gente entendesse um pouco o processo. Então, o canário é avaliado como um todo, tá? A gente tem aqui, já falei em outros vídeos, um tipo de julgamento por comparação. Então, você coloca sobre uma mesa os exemplares que estão em disputa e os juízes ou o juiz, dependendo se você está falando do Campeonato Brasileiro ou regional, né? Normalmente no regional você tem um juiz apenas avaliando os canários, dependendo do tamanho do seu clube. E no Campeonato Brasileiro são sempre em dois, sempre aos pares, e aí eles sempre entram ali num consenso, né? Não sei exatamente o funcionamento, a lógica, até posso pedir depois para alguém comentar sobre isso, mas a questão é a seguinte: nos canários lipocrômicos nós temos dois itens principais de avaliação, que é o que? A variedade e a categoria. O que é a variedade? A variedade é a cor de fundo, é a avaliação do lipocromo, ou da falta dele, né? No caso dos brancos, e lutir e albinos. Nós temos a categoria, que é avaliar a área de pigmentação na pena, né, do lipocromo. Então, se ela pigmenta até a extremidade, você tem canários intensos. Se na extremidade da pena existe uma área ali que não é pigmentada, né, uma pequena ponta da extremidade não é pigmentada, dando um aspecto de névoa no canário, né? Nós temos os canários nevados e temos os canários mosaicos, que são canários que apresentam aí um dimorfismo sexual. O que é isso? Machos e fêmeas têm cores diferentes. E o que é o mosaico? O mosaico é um canário em que o lipocromo apenas pigmenta determinadas regiões do canário, né? A máscara facial, o peito, os ombros, o urupígio. E no caso das fêmeas, apenas um pequeno risco na sequência dos olhos, os ombros, né? E então, esses dois itens nos canários lipocrômicos são responsáveis por 55 pontos dos 100 pontos possíveis que você pode atribuir a um canário. Sempre lembrando, nossos canários são julgados por comparação, mas evidentemente esses critérios de pontuação é que fazem aí a distinção, né? Estão definidos todos eles no padrão, no manual de cores, e você escolhe ali, o juiz escolhe ali o melhor exemplar apresentado, sempre tendo em vista o ideal que está descrito no padrão, tá certo? Bom, nos canários melânicos existe mais um item de avaliação, que é justamente a avaliação melânica do canário. Então, a avaliação do desenho, a avaliação da envoltura. A envoltura é a melanina que está espalhada no corpo do canário, que não seja o desenho. E as partes córneas, ou seja, bico e pata. Se são
claros ou escuros, enfim. Então, neste caso dos canários melânicos, o tipo é responsável por 30 pontos. A variedade é responsável por 15 pontos, é metade do que é atribuído ao tipo. E a categoria por 10 pontos. Então, nos dois casos, nos lipocrômicos eu tenho variedade e categoria, nos melânicos eu tenho tipo, variedade e categoria, tá certo? Bom, nos dois casos, esses itens correspondem a 55 pontos de um total de 100 pontos. Então o que eu quero falar para vocês neste vídeo é aonde estão os 45 pontos que são comuns a qualquer canário, tá certo? Então, primeiro aspecto, um canário de cor, qualquer que seja a cor dele, ele é o mesmo canário, tá certo? Ele não é uma raça diferente, enfim, ele tem variedades de cores diferentes, mas todos eles representam ali a mesma espécie de ave, digamos assim, que é um canário de cor, tá certo? Fisiologicamente são todos iguais, tá? Bom, então esses outros itens são exatamente iguais, qualquer que seja o canário apresentado. Então quais são esses aspectos? Eu avalio a plumagem, eu avalio o tamanho, eu avalio a elegância, eu avalio a apresentação. Então, em respeito à plumagem, como deve ser a plumagem do canário? Deve ser uma plumagem lisa, aderente ao corpo, sedosa, uniforme, completa, não posso ter áreas falhas, né, na plumagem do canário. As asas e caudas têm que ter as penas completas e inteiras, eu não posso ter penas da cauda quebradas ou da asa quebradas, tá certo? Que mais? As asas não se cruzam, a cauda deve ser fechada num formato de M invertido, né? Digamos assim. Esses itens de plumagem correspondem a 15 pontos. Depois eu tenho a forma e o tamanho. O tamanho é de 13 a 15 centímetros, o tamanho de um canário. O que é a forma? Eu tenho que ter a cauda em harmonia, nem muito curta, nem... Aí a palavra de forma é harmonia. Cabeça redonda, bico cônico, harmonioso com a cabeça, olhos arredondados, peito largo, arredondado, em harmonia com o corpo, dorso em harmonia com o corpo, cauda nem muito longa, nem muito curta. A palavra aqui é harmonia. Então, forma e tamanho também correspondem a 15 pontos. Eu tenho a elegância, que corresponde já a 10 pontos, já vou falar. O que é elegância? Eu não ter canários com asas caídas, com asas excessivamente cruzadas, canários que ficam deitados no puleiro ou muito erguidos, o ideal é que fiquem a 45 graus, bem apoiados nos puleiros. Eu não posso ter aves muito agitadas, muito nervosas, ou aves apáticas que ficam paradas ali na gaiola, tá certo? E, por fim, eu tenho a apresentação que é 5 pontos, que é o que? A limpeza do canário. O canário limpo, com as patas limpas, sem apresentar crostas, lesões, unhas no tamanho normal, enfim, é um item de limpeza. Todos esses itens aí, plumagem, forma e tamanho, elegância e apresentação, correspondem a 45 pontos, são comuns a todos os canários. Então, quando você vai procurar um canário, eu vou deixar depois aí, primeiro, uma foto para vocês terem uma ideia do formato, aí é para ver a forma, né? Para ver esses itens, para ver a forma, plumagem aderente, dorso, linha de dorso, cabeça e rabo em harmonia, tamanho de rabo, cabeça arredondada, bico no tamanho correto, cônico, enfim, asas sem cruzar, sem estar caída, sem penas eriçadas, né? Enfim,
Eu vou deixar uma fotografia, depois ainda vou filmar algum canário para ilustrar um pouco melhor esses itens, tá? Mas sempre deixando bem claro para vocês que eu estou falando isso porque nós estamos aqui falando em canários para competição. Então esses itens são, digamos assim, o obrigatório de qualquer cor. Então quando você vai comprar um canário para fazer parte do seu plantel, já observa, olha, como é que é o formato dele. Ele é muito pequeno, ele é muito grande, as asas e a cauda e a cabeça estão em harmonia. Enfim, avalie esses itens. Tem asa cruzada? Não tem? Eu, no princípio, a única coisa que eu olhava assim, com mais intensidade era, não posso ter asa cruzada. Asa cruzada não. Mas assim, tendo isso na cabeça, que é o básico, o que é relevante entender é que o canário não é julgado por partes, tá? Então, apesar de ter diferenças, né, eu sei que num canário melânico, o tipo, a avaliação da melanina é mais importante, justamente também porque é o tipo que define a classificação, a cor do canário, né? Então, se um canário é um ágata clássico, ele tem melanina negra, por exemplo. Se é um ágata pastel, tem a melanina cinza escuro, e assim sucessivamente, e assim por diante. Se é um ágata opalino, tem uma tonalidade de melanina cinza azulado, e assim por diante, tá certo? Ou cinza claro, azulado, enfim. Então é um item muito importante. Temos também a cor de fundo. Evidentemente que o contraste do desenho depende muito da cor de fundo, depende da variedade, tá certo? Então também é o segundo item ali, importância, né? Mas veja, se eu não tenho uma boa variedade, eu vou prejudicar o tipo também, justamente pela falta de contraste muitas vezes, né? Então, da mesma forma, a categoria, né? Se eu tiver, por exemplo, um canário com excesso de nevadismo, vai estragar tudo, né? Não adianta ter um ótimo tipo, uma ótima variedade e a categoria estragar tudo. Enfim, os itens são julgados na sua totalidade. O canário é visto como um todo. Embora exista essa subdivisão, até de aspectos mais importantes, você olhar primeiro para determinada cor um item do que outro, mas na balança, o canário harmonioso, enfim, se ele peca nesses outros itens, ele também nunca vai ser um campeão, tá certo? Ele pode ter um ou outro defeito, nenhum canário é perfeito, tá ok? Você pode até avaliar aí as fotografias na Brasil Ornitológico dos canários campeões, sempre você vê ali, até pela posição da foto, etc., você vê uma falha ou outra nesse ou naquele. Olha, esse tem uma cauda muito comprida, mas é um campeão. Enfim, sempre algum canário tem um defeito aqui ou ali, é normal, tá certo? Mas para que vocês entendam aí, para que vocês procurem quando vai buscar aí canários para o seu plantel, tenha em mente esses itens que são também importantes, né? Além do tipo, da variedade da categoria. Depois, aí com o tempo, a gente vai falar mais sobre esses três aspectos e no seu devido grau de importância, né? Para o julgamento dos canários melânicos e lipocrômicos. E talvez depois eu até peça para alguém fazer um vídeo para dar um esclarecimento melhor sobre tudo que eu vou explorar aí na questão de julgamento dos canários, tá certo? Mas a ideia não é que vocês entendam os critérios, para que vocês tenham ideia do que vai ser cobrado do canário que vocês estão criando, tá certo? Eu não estou aqui tentando definir como é feito o julgamento, não é essa a intenção. A intenção é que você tenha em mente essas questões para apresentar o seu canário nas melhores condições, ou ter
uma criação já visando esse exemplar mais qualificado. Essa é que é a ideia, tá certo? Longe de mim entrar no aspecto de julgamento, tá certo? Mas acho que é isso. Então deixem aí suas dúvidas, deixem seus comentários, deixem aí as suas observações e a gente vai aí avançar nesse tópico, né? Para entender um pouco como funcionam os julgamentos. Eu sei que é um capítulo difícil. O primeiro julgamento que eu participei, eu só sabia que tinha que ir até o local da exposição e colocar determinado canário em determinada gaiola. Tudo o que aconteceu depois disso, até o momento que eu retirei os canários das gaiolas, eu simplesmente não sei o que aconteceu. Tá? Então eu fiquei totalmente desorientado, porque no momento da exposição a correria, então quem poderia te explicar, porque normalmente você tem um conhecimento inicial com o clube, com as pessoas que são responsáveis, e essas pessoas no dia do julgamento estão ocupadas, correndo para lá e para cá, tentando organizar todo o evento, tá certo? Então não estão ali disponíveis para você bater um papo muitas vezes ou tirar alguma dúvida. Então é complicado. E no meu caso, sim, fiquei a ver navios, sem entender o que acontecia, tá certo? Mas eu já tinha uma facilidade, porque já tinha ido até o local antes, né? O meu regional foi feito em Itatiba, então eu já tinha ido visitar ali o Campeonato Brasileiro no ano anterior, então sabia chegar, sabia entrar, enfim. Até aí tudo bem, mas assim, o que acontecia realmente eu não fazia ideia. Então eu acho legal também fazer um vídeo depois para explicar como é que as coisas mais ou menos funcionam, tá certo? Um abraço pessoal, até o próximo vídeo. Bom, este é um Ágata Pastel Prateado, ele ficou em terceiro ou quarto lugar no último Campeonato Brasileiro. E evidentemente que nessa época ele não está no melhor estado, mas alguns aspectos aí vocês podem observar. Não é um pássaro apático, nem excessivamente nervoso. Dá para vocês observarem o tamanho, a forma, a harmonia que tem esse canário entre cabeça, dorso e cauda. Vejam aí que as asas não se cruzam, não é? Então dá para ver alguns aspectos de tudo que a gente comentou. Mas evidentemente que nessa época é difícil achar um exemplar que não esteja acasalando e que se encontre aí no melhor estado, né? Então, pelo menos para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Olha, a asa não se cruza, não tem a asa caída. Observe agora a harmonia entre cabeça, dorso e cauda. Olha a linha de dorso dele, como é um canário harmonioso. Tá certo? É isso. Um abraço, até o próximo vídeo, pessoal.